Fala aí, nono ano, beleza? Tranquilos? Tranquilidade máxima, né? Nada muito longe do normal, não. Bom, chegamos no nosso módulo 13. Ih, rapaz, ali tá escrito 14. Preciso modificar. Vou modificar agora. No ao vivo? No ao vivo. Pronto, tranquilo. As ditaduras militares na América Latina, século XX. Bom, vamos iniciar agora o nosso primeiro contato com a chamada ditadura. Tá? Vamos estudar um pouquinho sobre a ditadura do Chile, um pouquinho sobre a ditadura da Argentina, essas duas experiências relacionadas à América Latina, para que então depois a gente possa comentar sobre, né, e conhecer a ditadura militar brasileira, correto? Então, antes de mais nada, antes para que eu possa abrir o módulo, acho que se faz necessário uma pequena conceitualização, uma pequena, tá? Do que seria ditadura, de fato, de forma bem objetiva, bem direta, bem básica, né? Para você poder observar. Muita gente fica assim, será se tal governo é uma ditadura ou não é? Né? Será se aquele governo é uma ditadura ou não é? Então, são várias características, lógico, que colaboram para que a gente possa traçar a ideia de ser uma ditadura ou não, mas eu vou lançar uma aqui para vocês, né? Vocês sabem que existem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? São três poderes que, na maioria aí do mundo, né, civilizado, democrático, você tem esses três poderes independentes e harmônicos. Tá? Ou seja, os representantes de cada um desses poderes não podem influenciar em outros. E, ao mesmo tempo, esses três poderes precisam ser harmônicos, né? Eles precisam conversar, porque não tem condições de se gerir um país se não for dessa forma. Bom, essa ideia aí dos três poderes, né, vem lá desde Montesquieu, o grande filósofo do iluminismo, né, analisando essa necessidade. Quando a gente observa dentro de um país onde um desses três poderes se torna um superpoder, aí é uma ditadura. Tá? E geralmente é o executivo que se torna um superpoder e acaba por interferir nos outros dois poderes. Geralmente é assim que se faz. Então, por exemplo, o executivo, o chefe máximo é o presidente, tá? Depois você tem a nível estadual os governadores, depois prefeitos. No legislativo você tem senadores, você tem vereadores, deputados. E no judiciário, nós aqui no Brasil não votamos no judiciário, é tudo por concurso. Aí você tem juízes, né, desembargador e por aí vai, ministros, né, tanto militares, né, ministros no geral, tá? Sem contar aqueles por cargos que são comissionados, tá? Logicamente o presidente aqui escolhe. Estou falando da parte da justiça. Bom, o que vai acontecer? Então, quando um desses três poderes se subleva e se torna muito grande ao ponto ou ao passo de interferir nos outros, você tem uma ditadura. Então você vai ver que sempre que o executivo, né, se torna um superpoder, porque houve um golpe, ocorreu um golpe, o executivo se torna muito forte e ele manda fechar o Congresso. O Congresso é a representatividade do legislativo. Geralmente é o que acontece. Agora, não pensem que é o próprio executivo que vai dar o golpe. Não. Você tem as forças militares que estão associadas ao poder executivo, que acabam dando um golpe no próprio poder executivo. Tem um presidente lá, esse presidente recebeu o golpe, ele era do executivo e tomou o golpe das forças militares / civis, dependendo da experiência que a gente for observar. E lógico, né, quando o governo ditatorial se estabelece, aí você visualiza que existe uma ideia de um poder muito forte dentro de um desses poderes, e geralmente é o executivo. Bom, falei demais aqui já no início, vou passar. Acho que já deu para entender um pouco sobre o que seria ditadura. Tá? Bom, qual seria o contexto estabelecido, então, relacionado a esse momento que nós estamos visualizando na nossa história? A Guerra Fria.
correto? Acabou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, aquela briga ideológica entre socialismo versus capitalismo, marcando os nossos conteúdos aqui de diversas formas, e agora na ditadura não vai ser diferente, uma vez que os Estados Unidos da América, representante máxima do capitalismo, não vai medir esforços para financiar ditaduras pela América Latina, ditaduras que possam manter o capitalismo como um projeto de governo vigente, beleza? Aquela questão de democrática toda, né? Isso tudo vai ser colocado em segundo plano. Não importa se tem democracia ou não, o importante é que se mantenha o capitalismo, né? Isso mais tem muito a ver com o crescimento do socialismo pelo mundo, e observando também que, naquele momento, as vias de opção do socialismo elas eram também antidemocráticas. Isso tudo também gerava aí uma confusão ideológica. Bom, dito isso, a gente consegue entender um pouco do que foi a América Latina a partir do momento que a gente visualiza esse crescimento do anticomunismo. Então a gente já pautou o momento que nós estamos, Guerra Fria, uma preocupação ideológica, capitalismo versus socialismo, e tem um marco muito importante chamado Revolução Cubana. Eu falei para vocês, a Revolução Cubana ela é nacionalista em 59 e ela se torna, a partir de 61 para 62, uma revolução, né, de fato, porque o governo passa a ter características socialistas puxadas para a ideia soviética, ou seja, o Cuba se aliando à União Soviética a partir de 61 e 62, devido a tudo que nós já conversamos. Então os nacionalismos eles começam a serem vistos como perigosos no olhar estadunidense, porque o primeiro passo pode ser nacionalista, o segundo passo pode ser uma via socialista. Beleza? Então qualquer governo que pudesse adotar medidas sociais de reformas amplas, mas com cunho nacionalista, valorizando a própria nação, em detrimento de um capital estrangeiro, externo, logicamente começa a ser confundido com algo socialista. Se até hoje é assim, hoje, pós-Guerra Fria, o capitalismo venceu a Guerra Fria. O socialismo que existia deixou de existir. Hoje você tem outros tipos de socialismo com outros focos, mas o capitalismo está esmagadoramente pelo planeta, e até hoje, quando você encontra governos com reformas sociais mais abrangentes, tem alguém para apontar o dedo e falar que isso é socialismo, né? Quando na verdade não é. Mas se até hoje tem gente para isso, imagina numa época onde existia um conflito ideológico muito grande, uma massificação em termos de propaganda muito maior em relação a essa bipolaridade. Bom, então, principais estratégias então para impedir essa expansão do comunismo: produção de livro, revista, filme com mensagens anticomunistas, realização de passeatas, cursos, seminários, o objetivo de mobilizar grupos sociais contrários ao comunismo. Nós tivemos o macartismo nos Estados Unidos, né, fazendo essa caça às bruxas para artistas, para filósofos, pensadores, seja o que for, de pessoas ligadas, que moravam nos Estados Unidos, né, e ligadas de certa forma à ideologia socialista. Então você tem uma declaração de guerra, de fato, esse crescimento com muitas fake news também, muita coisa falada de um lado do outro, naquela ideologia de propaganda da Guerra Fria, onde a verdade pouco importava. Então, né, existia essa troca de farpas aí, de mentiras, de fake news de um lado para o outro, e você tem esse crescimento do anticomunismo muito sério e que até hoje ainda está enraizado, principalmente na população brasileira, quando alguém não se exime de gritar que é anticomunista, mas na verdade não sabe nem explicar o que é o comunismo de fato, né? Ou poder apontar pelo mundo um país, um governo que de fato foi comunista, né? Algo que historiograficamente falando nunca houve um país comunista mesmo, né? Se a gente for analisar as teorias, né? Principalmente a teoria de Marx, né? Alguns países tentaram se aproximar, mas logicamente não conseguiram, até porque o conceito de comunismo é diferente do conceito de socialismo, beleza? Bom, dito isso, né, são coisas que a gente já havia conversado, já foi dito, já foi falado. Qualquer dúvida aí que sobrar em relação a essa questão, a gente se encontra
no online. Beleza? Então, esse crescimento anticomunista era muito sério dentro das sociedades ali da América Latina e também nos Estados Unidos. Então, vamos começar agora nos estudos de caso, onde vamos observar um pouco sobre a ditadura chilena e um pouco sobre a ditadura argentina. Tá? Então, a ditadura chilena de 73 a 90, de fato, tudo bem que ela termina um pouquinho antes, mas você vai ver mais ou menos como se deu, né, esse arrasto final até a década de 90. Um pouco parecido com o do Brasil, né, que começa em 64, começa um pouquinho antes e vai até 85. Mais ou menos parecido, você vê que tem ali muita coisa a ver. Quais seriam os antecedentes no Chile? O Chile sempre foi um país visto como estável politicamente, né? Muitos problemas políticos acontecendo ao longo da América Latina, com golpes militares, né, de esquerda e de direita, você pode colocar assim, e o Chile sempre optando por uma via democrática. E dentro dessa via democrática, nós tivemos a eleição de um presidente chamado Salvador Allende. Vai aparecer a fotinha dele aqui depois. E ele foi eleito através do voto popular, né? A galera foi lá e votou nesse presidente. E ele representa um grupo de esquerda, né? Um grupo que queria a implantação do socialismo. Beleza? Bom, é isso que precisa ser falado. E dentro do seu programa de governo existiam reformas estruturais. E dentro dessas reformas a gente poderia colocar nacionalização de bancos, né, e reforma agrária. Então, se você olhar a característica da Revolução Cubana, teve isso também. Teve reforma agrária e teve nacionalização de bancos, nacionalização de empresas. Se você for olhar os resultados disso, né, eles são complicadíssimos, porque você vai mexer com um poder já estruturado de uma direita proprietária de terras e do interesse estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, que no momento da Guerra Fria quer essa dissipação do capital pelo mundo. Não pode encontrar um país fechado para o capital norte-americano, porque é através deste capital que se ocorre as vitórias dentro da Guerra Fria, né, contra o socialismo. Então, o governo de Salvador Allende, né, democraticamente eleito, ele queria fazer então uma implantação, um projeto, né, de reformas, mas usando a via democrática e não usando a via armada, né, porque você vê na Revolução Cubana a opção da via armada, não era o interesse do Salvador Allende. Bom, então vai começar a ter uma polarização muito grande dentro do Chile. Dentro dessa polarização vão ocorrer greves e também lockouts, né? Você tem aqui crise de desabastecimento, greves patronais, tá? Justamente para forçar o desabastecimento. Isso vai criar uma instabilidade econômica muito grande, e a gente já conversou. O primeiro passo para uma revolta, para uma revolução ou para um golpe é uma instabilidade econômica, porque logo, né, subsequente vai haver uma instabilidade política. É o que a gente chama de cenário de tempestade perfeita para que ocorram mudanças estruturais. A princípio, o que a gente pensa é assim, acima de tudo. Bom, então surge um grupo paramilitar, né, que começa a incomodar muito o governo, fazendo ataques violentos, criando problemas, né, principalmente em relação à parte econômica, e o resultado foi o golpe civil-militar. Dentro desse golpe, o que vai acontecer? O Salvador Allende ele vai tentar de diversas formas se manter no governo, ali próximo a 73, e ele vai escolher um general, né? Um general que era um alendista, vamos falar assim, né? Esse general ele era leal ao governo, né? O exército é um braço do executivo, um braço do governo, tá? Então ele escolhe o Augusto Pinochet. Só que pouco tempo depois o próprio Augusto Pinochet vai perpetrar um golpe contra o Salvador Allende, e ocorre um bombardeio do Palácio La Moneda. O Salvador Allende estava lá dentro, e o que é dito é que o Salvador Allende se mata. Está ocorrendo lá o bombardeio, e nesse dia, né, 11/9/73, e ele até o 11 de setembro, né, de vez em quando fazem umas piadas aí na internet em relação a esse 11 de setembro, que também é a mesma data
dos ataques terroristas, né, nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, e ele se mata ali no meio, né, dessa confusão toda. Então você tem um governo democraticamente eleito, um governo de esquerda, que estava propondo reformas estruturais grandes, vai bater com o capital estrangeiro, vai bater com interesses, né, de uma direita já estabelecida há bastante tempo. Ocorre a polarização, e dentro dessa polarização, golpe civil militar. Bom, essa é a ideia. Bom, Salvador Allende é esse carinha. Vocês estão vendo? No livro de vocês tem a foto do bombardeio ao Palácio La Moneda, né? Foi cercado, bombardeado por canhões. Então foi uma coisa assim mais violenta, né, do que, por exemplo, quando você for observar o golpe militar, o golpe civil militar aqui em 64 no Brasil. O Jango estava meio que para lá e para cá, foi para o sul, a mídia noticiou que ele tinha já fugido do Brasil, não chegou a um ponto tão de derramamento de sangue, né, de fato. Tá? Bom. Então, dito isso, eu acho que ficou faltando falar que uma parcela da população ainda acreditava no Allende e ainda acreditava nesse sistema reformista e apoiava o governo, e uma outra parcela era contrária. Então, dentro desse choque, quem definiu foram as forças militares, como geralmente o que acontece diante de um golpe. Tá? E lógico, a intervenção norte-americana, o interesse norte-americano nessa manutenção dessa ditadura. Então, nos primeiros anos ali do governo Pinochet, ocorrem algumas medidas até para fazer a manutenção, a permanência dele, e ele vai ficar durante todo o tempo na presidência dessa ditadura, tá? Até chegar ao final ele vai ser o personagem principal. Então, primeira coisa lá, ó, como eu comentei, o fechamento do Congresso, fim dos partidos políticos, intensa repressão a opositores do regime, tá? Grande violação dos direitos humanos, ele até vai ser preso por isso, você vai ver lá para frente. E o que diz respeito à questão econômica, a adoção do neoliberalismo, que é o que era o interesse por trás aí do grande empresariado, dos grandes bancos, né, da grande burguesia, que vai manter essa ditadura. E aqui você está vendo Augusto Pinochet. Eu coloquei dois links, né, uma da Época, da revista Época, e o outro link é do El País, né, o jornal. Bom, na revista Época são 10 curiosidades. Eu preciso tirar isso aqui, né? São 10 curiosidades relacionadas ao governo Pinochet. Vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Vai falando algumas coisas, vai falando do número de mulheres que sofreram estupros, coisas assim bem bizarras, né? Até mesmo apoio a um nazista, né, que fugiu da Alemanha e acabou sendo autorizado aqui pelo Pinochet a se estabelecer. Você tem várias ideias aqui. Isso aqui é mais bizarra, né? Durante o governo militar, do jornal chileno, né, La Nación, iam constantemente a gráfica para verificar se Pinochet aparecia cor de rosa na foto, né? Se ele estava bem nas fotos. Tá? Além disso, a paranoia com qualquer sinal de esquerdice era tão grande que uma vez retiraram de todas as bancas às pressas uma edição que tinha uma foto na qual o ditador aparecia saudando um grupo de simpatizantes com a mão esquerda. Então, levantar essa mão, eles consideravam que não ficava bem para um emblema anticomunista. É bizarro tirar uma foto de circulação só porque ele estava com o braço esquerdo, a mão esquerda acenando para as pessoas ali que estavam apoiando, né? E aí tem outras características. Algo muito falado também era que uma forma muito comum de assassinato dentro dessa ditadura era a viagem de helicóptero. Né? Ele botava os caras lá, perseguia os políticos no helicóptero, subia e empurrava, tá, esse cara lá de cima. Então era muito. Ocorria também de uma maneira muito ampla. E o segundo, tá, isso tudo documentado, né? Foi aparecendo. E o segundo link é o do El País. Eu não abri aqui de novo. Do El País, que ele vai falar um pouco sobre a prisão dele. Né? A prisão do Augusto Pinochet, 20 anos, do caso que transformou a justiça internacional. Não vou mostrar agora, vou passar aqui para que a gente possa. Vou ter que falar agora mesmo porque eu não coloquei um slide específico. Né? O que vai acontecer então relacionado ao finalzinho do governo ali do Pinochet. Tá? Então, quando chega mais ou menos década de 80, tá? Década de 80,
ocorre um plebiscito. A população já havia votado no anterior para a permanência dele, nesse já não vai, a galera quer a redemocratização, ela acontece, mas Pinochet ainda fica como um general do exército, vai ficando como uma pessoa influente dentro do militarismo. Ele se candidata à presidência, né, já democrático, perde, tá? E continua ainda sendo um grande articulador dessa questão, dessa passagem para a democracia. Então, mais ou menos assim. Então você vê que em 98 ele vai ser preso em Londres. O que vai acontecer? Por que marca se transforma a justiça internacional? Porque ele vai ser preso, né, por um crime contra a humanidade, porque o Chile não tinha condições de fazer essa prisão, não tinha condições de fazer essa investigação, porque ele ainda era base governamental, e ele vai ser preso sem observar essa questão da jurisprudência nacional. Né? Ele comete os crimes no Chile, mas não interessa, como foi crime contra a humanidade, aonde ele estivesse ele seria preso e teria que responder contra esses crimes. Então ele vai ficar preso lá durante um tempo. A reportagem começa dizendo, né, abre aspas, vocês não têm direito de fazer isso, não podem me prender, eu estou aqui numa missão secreta. Ele falando, já com 82 anos, essa foto é um ano antes, né? E ele vai enganar as pessoas. Né? Vai ser interessante vocês darem uma lida. Ele engana a justiça, de certa forma. Né? Ele vai ficando senil, vai ficando meio louco. Acham que ele estava com Alzheimer. Então ele acaba escapando e voltando para o Chile. Quando ele chega no Chile, ele levanta da cadeira, abraça as pessoas normalmente. Né? Então, assim, ficou ainda uma memória muito, muito estranha relacionada ao Pinochet. Depois vai ser condenado, depois vai ser preso, mas ele já está no final da vida. Ele chega a pegar quase 300 anos de cadeia devido aos crimes contra os direitos humanos e por aí vai. E por coincidência ele morre no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bom, acho que é mais ou menos isso, fica aí de leitura para quem se interessar. Bom, para a parte final, tem a questão da ditadura militar na Argentina, que vai de 76 a 83. Na Argentina as coisas são um pouco diferentes. Né? Do Chile já existia uma instabilidade muito grande desde 55, quando ocorre... Acho que eu peguei certo, peguei. Quando você tem o personagem chamado Juan Perón. Né? O Juan Perón ele vai fazer inicialmente todo um projeto de reformas também sociais dentro da Argentina, e também vai tentar se estabelecer numa terceira via. O que seria essa terceira via naquele momento de Guerra Fria? Você não se alinhar automaticamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética, tentar ser independente e buscando soluções, buscando investimentos, buscando melhorias em ambos os lados. Tá? Então isso tudo vai incomodar, logicamente, os Estados Unidos. Por quê? Porque estamos na América, estamos mais próximos aos Estados Unidos e por todo o histórico relacionado a outro país, do que incomodar a União Soviética, que está lá do outro lado, preocupada com outras coisas. Né? Então por isso que a gente sempre fala mais dos Estados Unidos do que da União Soviética dentro desse esquema, só que lógico que a União Soviética também gostaria de exercer influência. Bom, então essas reformas, esse primeiro governo do Juan Perón, ela era um governo muito popular, porque você tinha a Eva Perón, né, sua esposa, que era muito conhecida pelas obras sociais, muito querida pelo povo argentino, de fato. Então, nesse primeiro governo, meio que dá tudo certo nas questões econômicas. No segundo governo do Perón, a Eva Perón morre, né, acaba falecendo, e aí já começa a complicar um pouco nesse segundo governo, porque você tem crises econômicas, você tem problemas dessa radicalização desse movimento guerrilheiro de extrema esquerda, atrapalhando, né, o governo ali do Perón, querendo implantar o socialismo, e o governo dele acaba até tendo um golpe militar, mas não um golpe militar relacionado à esquerda, não é um golpe que a gente fala tanto, que não é o que vai permanecer pra gente. Beleza? Ele acaba indo para um exílio, sai da Argentina, vem um período muito instável de uma tutela militar, vamos falar assim, sobre uma tutela militar. Ele acaba se casando com outra mulher, o Juan Perón, que vai ser a Isabelita, né, Perón, vai ser o nome dela, e ele acaba retornando em 74. Beleza? Né? Um pouquinho antes ali de 74, ele retorna como presidente, vem a eleição, ele é eleito.
tá? E vai começar esse governo. Quando ele começa esse novo governo, ele, né, acaba morrendo. Quem assume é Isabel Perón, tá? Que é essa outra que vai aparecer aqui, ó, Isabel Perón. Ela já é um pouco com a idade já mais avançada. E vai ficar naquele curto período, ó, de 74 a 76, porque é ela que vai tomar o golpe militar de fato. Né? Então cresce uma luta armada da esquerda, uma grande estabilidade, crise econômica, a Guerra Fria, as forças armadas pressionadas pelos setores de direita, empresariados, burguesia e Estados Unidos. Então você cria ali um contexto muito instável que acaba resultando no golpe militar de 76. Né? E quem vai tutelar este golpe é o Videla, tá? Que é esse carinha aqui que você está vendo agora ali embaixo, tá? Que é o chamado aí general Videla. Bom, então isso tudo precisa ser visto como uma sucessão de acontecimentos, mas lógico, a gente fala rápido, mas ele tem todo um contexto relacionado a essas brigas econômicas, né, de espaço, as reformas sociais e, lógico, a manutenção de uma ditadura para manter-se o viés capitalista e de pensamento. Bom, então o regime militar começa, vem sempre a mesma medida. Fechamento do Congresso inicial, por mais que ele abra depois, você tem o fechamento do Congresso, o fim dos partidos políticos, repressão a opositores do regime militar, é o padrão, é o arroz com feijão em relação a qualquer ditadura, tá, pelo mundo, seja ela de esquerda ou de direita, violação de direitos humanos também. Tá? Seja de esquerda, seja de direita. E, lógico, não vai ser diferente, nada diferente do que você teve do Chile. Ó, abertura ao capital estrangeiro, privatização, neoliberalismo. E o que você tem de diferente são essas duas características aqui que eu deixei para o final. A primeira é a Guerra das Malvinas, em 82. O último fôlego ali da ditadura militar argentina, já muito impopular, as pessoas já querendo a redemocratização, né, de uma maneira mais rápida. Dentro do país, e você tem ali um pensamento tentando se manter um nacionalismo muito grande. Vem a Guerra das Malvinas. Malvinas são mais ilhas que ficam ali próximo à Argentina. Durante um tempo permaneceu, né, sob tutela argentina, depois passou a ser da Inglaterra e ficou da Inglaterra há muito tempo, né? São as Ilhas Falkland, né, como os ingleses chamam. E o governo militar na Argentina cismou que ia pegar as Malvinas de volta, faz um ataque, né? E dentro desse ataque, até no primeiro dia, se saem muito bem dessa Guerra das Malvinas, depois são completamente massacrados pela Inglaterra. Né? Você está lidando contra a Inglaterra, ninguém vai apoiar, o próprio Estados Unidos, que apoiava o governo militar argentino para esse ideal capitalista, vai ser contrário à ação de guerra dos argentinos, e vai ser uma aí que é derrocada, né? Em poucos dias a guerra acaba, porque o poderio inglês era muito maior, e aí a ditadura começa, já estava num declínio, né? E acaba ocorrendo a redemocratização. E é quando surge esse grande movimento que existe até hoje na Argentina. Então, se você visitar Buenos Aires, se eu não me engano, aos domingos, algumas mães ainda se reúnem na praça, né, na Praça de Maio, né, ou as mães, né, na Praça de Maio, como é o evento, né, que é feito até de contestação à ditadura, são mães que perderam seus filhos, sumiram. Né? Muitos não têm nem a ideia de onde foram parar, onde foram enterrados, se de fato foram assassinados ou não. Não se tem, simplesmente sumiram no período da ditadura por fazerem, né, oposição política, logicamente, seja ela mais extrema, seja moderada, seja uma tentativa democrática ou não. A ditadura não fazia distinção disso. Né? É opositor de fato, e até hoje essas mães se reúnem com cartazes de seus filhos. Isso tudo faz uma pressão internacional. Pode parecer que não causa um impacto, uma simples manifestação, mas causa sim, porque isso tudo mexe com questões internacionais. Bom, é isso. Tá? No nosso encontro online eu vou falar novamente, né, de tudo que foi falado aqui. Eu vou mostrar um pouco sobre as imagens do livro, vou mostrar algumas características e estou aqui para tirar as dúvidas, né, porque eu já vou chegar logo para fazer a correção dos exercícios. Beleza? Bom, acho que é isso. Tá? Vou ficar por aqui. Um grande beijo, abraço e até mais.